filha revela segredo chocante que pode livrar o pai injustamente preso. A cidade de Lago Verde era um lugar pequeno, onde os olhos curiosos de todos viam tudo e todos. Clara, uma adolescente de 17 anos, respirava o peso do medo e da dor nas ruas de terra batida que conheciam seus passos. Desde que seu pai, Miguel, foi preso há 5 anos, a vida dela tinha mudado para sempre. A fama de vilão colou na família como uma sombra, e a cidade sussurrava seu nome em cada esquina. Mas o que Clara nem sabia era que a verdade estava prestes a despontar nas sombras de um mistério mortal. Aquelas manhãs ensolaradas que ela costumava amar, agora eram envoltas em um manto de angústia. Com sua mãe Ana, sempre ocupada tentando manter as aparências, Clara sentia que o mundo desmoronava ao seu redor. Ana, uma mulher forte, mas com cicatrizes profundas, frequentemente se fechava em um silêncio opressivo. A casa estava repleta de segredos, mas Clara só queria entender como aquilo tudo tinha começado. Foi então que, em um antigo baú no sótão, ela encontrou uma carta amarelada e um medalhão que pertenciam ao avô. Algo dentro dela disparou, um eco de esperança. As palavras da carta desenhavam uma história de traição, mistério e promessas esquecidas. E enquanto Clara decifrava cada frase, um coração pulsante de intriga começou a se formar em seu peito. Ali, naquele pedaço de papel tão antigo, havia referências a um homem influente da cidade, conhecido como o Baronete, que dominava Lago Verde com mãos de ferro e tinha interesses nada éticos. Mais do que controlar o comércio, ele manipulava as sombras, silenciando aqueles que eram uma ameaça. Seria ele a verdadeira razão pela qual Miguel estava atrás das grades? A mente de Clara girava. Um nó se formou em sua garganta. O que se revelava não era um simples erro do sistema. Havia algo bem mais profundo. Um segredo que poderia libertar seu pai, mas que também poderia desmoronar a frágil estrutura que sua família estava tentando manter em pé. A ideia de denunciar o Baronete era aterrorizante. E Clara sabia que arriscar-se poderia custar caro. Em uma noite escura, quando o medo parecia lhe abraçar, uma mensagem anônima surgiu em seu celular. O coração dela acelerou. Era uma única frase, intrigante e ameaçadora. A verdade está mais próxima do que você imagina, mas cuidado com quem você confia. Olhando pela janela, Clara viu o céu estrelado, mas o brilho das estrelas parecia desvanecer frente à tempestade de emoções que a consumia. O que fazer? Revelar a verdade e arriscar ainda mais a vida de sua família? Ou ficar em silêncio e possivelmente deixar o pai apodrecer na cadeia? Ainda sem saber como, Clara percebeu que estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Aquela corrida contra o tempo não era apenas por Miguel, por cada pedaço de dignidade que restava em sua vida. O peso daquela escolha ameaçava sufocá-la, mas ela sabia que a verdade, mesmo dolorosa, não poderia ficar escondida para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A respiração de Clara ficava cada vez mais pesada. O silêncio em seu quarto parecia um grito ensurdecedor. Ela pensava na mensagem anônima, a inquietação dilacerando seu peito. Quase não podia acreditar que havia encontrado algo tão grande e que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas havia algo mais, um frio na espinha, uma sensação
de que estava sendo observada. Naquela noite, Clara se decidiu. Se a verdade estava mesmo mais próxima do que imaginava, ela teria que ir mais fundo. Amanhã, depois na escola, seguiria as pistas deixadas por sua história familiar. O pensamento trouxe uma mistura de esperança e medo. Mas não havia como voltar atrás. O dia seguinte começou cinza, como se até o sol soubesse do peso que ela carregava. Entre as aulas, Clara se distraiu o máximo que podia, mas não conseguia parar de pensar na carta. O nome Baronete ficava ecoando em sua mente, uma sombra dançando na sua visão. Ao voltar para casa, a ansiedade se acumulou em seu estômago como um nó apertado. Como ela poderia enfrentar uma pessoa tão poderosa? Quando entrou em casa, Ana estava sentada à mesa, o olhar distante. Clara hesitou, mas tomou coragem. Mãe, precisamos conversar sobre o papai, sobre o que descobri. Ana olhou para ela. Um flash de medo cruzou seu rosto. Clara, não é hora de mexer em coisas do passado. Deixa isso para lá. Mas a determinação de Clara não se abateu. Para sua surpresa, ela viu uma pequena mudança na expressão da mãe. Um lampejo de desespero que suas palavras provocaram. Você não entende, mãe. Isso pode libertá-lo. O baronete, ele... Clara engasgou, seu coração pulsando com força. Ele pode ser a razão de tudo isso. Ana ficou em silêncio. O ar entre as duas tornou-se pesado, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Em um movimento brusco, ela se levantou, os olhos lacrimejantes. Calha a boca! Você não sabe com quem está lidando. O grito dela fez Clara recuar, confusa. O que estava acontecendo? E foi nesse clima tenso que o telefone de Ana vibrou na mesa. Clara observou, os instintos gritando para verificar. Sem pensar, pegou o aparelho. Uma mensagem apareceu. Ela sabe. A verdade dela a levará ao fim. Cuide-se. Clara congelou. Ali estava sua mãe, traspassada por um olhar de terror. Devolve isso! Gritou Ana. Mas Clara já havia visto o suficiente. Havia algo muito sórdido acontecendo. O que isso significava? E então, algo aconteceu. O celular começou a tocar. Uma chamada desconhecida. Clara hesitou. A curiosidade a dominou. E se essa ligação trouxesse mais verdades? Ela atendeu. Alô? Sua voz estava tremendo. Do outro lado, uma voz profunda e gelada respondeu. Se você está atrás da verdade, mude seus planos, garota. Sua vida e a do seu pai estão em jogo, e eu não terei misericórdia. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Clara. O olhar de sua mãe era um misto de reprovação e medo. O que eram aqueles segredos que ameaçavam suas vidas inteiras? E mais importante, qual era o verdadeiro papel de Ana em tudo isso? Ela nunca tinha percebido antes, mas enquanto olhava nos olhos da mãe, o desconforto na atmosfera cresceu. Clara sentiu um frio cortante. Ela estava prestes a descobrir algo que poderia desmantelar toda a sua vida. Mãe, o que você sabe? O que você esconde? Sua voz tremia, mas não havia como voltar atrás. A verdade estava prestes a emergir, mas a que custo? A dança das sombras estava apenas começando. A respiração de Clara ficava cada vez mais pesada. O silêncio em seu quarto parecia um grito ensurdecedor. Ela pensava na mensagem anônima, a inquietação dilacerando seu peito. Quase não podia acreditar que havia encontrado algo tão grande e que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas havia algo mais, um frio na espinha, uma sensação de que estava sendo observada. Naquela noite, Clara se decidiu. Se a verdade estava mesmo mais próxima do que imaginava, ela teria que ir mais fundo. Amanhã, depois da escola, seguiria as pistas deixadas por sua história familiar. O pensamento trouxe uma mistura de esperança e medo, mas não havia como voltar atrás. O dia seguinte começou cinza. Como se até o sol soubesse do peso que ela carregava. Entre as aulas,
Clara se distraiu o máximo que podia, mas não conseguia parar de pensar na carta. O nome Baronete ficava ecoando em sua mente, uma sombra dançando na sua visão. Ao voltar para casa, a ansiedade se acumulou em seu estômago, como um nó apertado. Como ela poderia enfrentar uma pessoa tão poderosa? Quando entrou em casa, Ana estava sentada à mesa, o olhar distante. Clara hesitou, mas tomou coragem. Mãe, precisamos conversar sobre o papai, sobre o que descobri. Ana olhou para ela, um flash de medo cruzou seu rosto. Clara, não é hora de mexer em coisas do passado. Deixa isso para lá. Mas a determinação de Clara não se abateu. Para sua surpresa, ela viu uma pequena mudança na expressão da mãe. Um lampejo de desespero que suas palavras provocaram. Você não entende, mãe. Isso pode libertá-lo. O baronete, ele... Clara engasgou, seu coração pulsando com força. Ele pode ser a razão de tudo isso. Ana ficou em silêncio. O ar entre as duas tornou-se pesado, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Em um movimento brusco, ela se levantou, os olhos lacrimejantes. Cale-a! Boca! Você não sabe com quem está lidando. O grito dela fez Clara recuar, confusa. O que estava acontecendo? E foi nesse clima tenso que o telefone de Ana vibrou na mesa. Clara observou, os instintos gritando para verificar. Sem pensar, pegou o aparelho. Uma mensagem apareceu. Ela sabe. A verdade dela a levará ao fim. Cuide-se. Clara congelou. Ali estava sua mãe, traspassada por um olhar de terror. Devolve isso! Gritou Ana. Mas Clara já havia visto o suficiente. Havia algo muito sórdido acontecendo. O que isso significava? E então, algo aconteceu. O celular começou a tocar. Uma chamada desconhecida. Clara hesitou. A curiosidade a dominou. E se essa ligação trouxesse mais verdades? Ela atendeu. Alô? Sua voz estava tremendo. Do outro lado, uma voz profunda e gelada respondeu. Se você está atrás da verdade, mude seus planos, garota. Sua vida e a do seu pai estão em jogo, e eu não terei misericórdia. O chão parecia sumir debaixo dos pés de Clara. O olhar de sua mãe era um misto de reprovação e medo. O que eram aqueles segredos que ameaçavam suas vidas inteiras? E mais importante, qual era o verdadeiro papel de Ana em tudo isso? Ela nunca tinha percebido antes, mas enquanto olhava nos olhos da mãe, a tensão cresceu. O que Clara não sabia era que naquele momento, atrás dela, a porta se abriu com um rangido. Alguém estava entrando. A figura alta e ominosa encobriu a luz da porta. Clara virou-se, e seu coração disparou. Era o baronete. Tempo para a verdade, não é? Ele disse, com um sorriso gélido. Clara ficou paralisada. O homem que ela acreditava ser o responsável pela prisão de seu pai estava ali, bem na sua frente. Ana fez um movimento brusco, colocando-se entre Clara e o baronete. O que você está fazendo aqui? A voz da mãe tremia, mas a determinação estava visível em seu olhar. Clara mordeu o lábio. Por que ela parecia tão assustada? Rindo, o baronete avançou, ignorando Ana. Ah, Clara, eu sabia que você descobriria. A verdade é uma droga, não é? Ele se virou para o lado e puxou algo do bolso. Uma foto. Quando ele a mostrou, Clara teve um choque. Era uma imagem de seu pai. Mas junto dele havia uma mulher desconhecida, sorrindo, com um olhar que a fazia tremer. Quem é essa? Clara perguntou, a voz saindo como um sussurro. O que a mãe não havia contado? O que mais estava escondido? O sorriso do baronete se alargou. A resposta que você procura. Sua mãe não vai gostar de saber o que eu sei. Ele se aproximou ainda mais, como uma sombra tomando forma. E se eu te dissesse que tudo isso foi apenas um jogo para proteger alguns interesses, e que seu pai... Bem, a verdade pode ser muito pior do que você imagina. O olhar de Ana se endureceu. Cale-se! Você não pode ameaçá-la assim. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor.
A tensão estava ao máximo, cada instante aumentando a adrenalina. A figura do baronete se tornava mais ameaçadora. Que segredos estavam entrelaçados no passado de sua família? A conexão entre eles ficou ainda mais complicada. O que havia dentro daquela foto? E mais importante, até onde Clara estava disposta a ir para descobrir a verdade? O jogo tinha acabado de começar, e Clara não tinha ideia do que realmente estava em jogo agora. A respiração de Clara ficou ainda mais pesada. O silêncio ecoava no cômodo. As palavras do baronete a envolviam em um manto de medo e incertezas. O homem que parecia ser a chave para desvendar o mistério da prisão de seu pai agora estava ali, sorrindo de forma ameaçadora. A verdade é uma droga, não é? A voz dele soava como um veneno doce, semelhante ao cheiro da flor que exalava no ar. Ana se posicionou entre Clara e o baronete com um fervor que surpreendeu a jovem. Você não tem poder aqui. Vá embora! Sua voz tremia, mas a fúria reluzia em seus olhos. Clara sentiu o coração aperto enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Mas o instantâneo desespero da mãe só multiplicava suas dúvidas. Ah, você acha que ainda pode protegê-la, Ana? O baronete debochava, como se estivesse jogando um jogo de xadrez entre peças mortais. A verdade que está escondida pode ser esmagadora. Ele virou-se novamente para Clara, e seu olhar estava impregnado de presunção. Aquela mulher na foto? Sua mãe trabalhou com ela, antes de se casar com seu pai. Diga-me, o que você realmente sabe sobre seu passado? Clara tremeu. As palavras dele eram como facas afiadas, cortando as linhas que delineavam a sua confiança. Quem era ela? Quem é você? O riso frio do baronete reverberou. Ela era amante do seu pai, e sua mãe estava no meio disso tudo, escondendo, protegendo, manipulado para manter as aparências. O peso da revelação era insuportável. Clara olhou para Ana, buscando respostas, encontrando apenas um pânico devastador refletido nos olhos da mãe. Cala a boca! Gritou Ana, seus punhos cerrados em desafio. Mas a tensão era palpável. Clara não sabia se devia acreditar no que o baronete dizia. Era uma confusão, uma tempestade de emoções. E naquele instante, algo inesperado aconteceu. O celular de Ana vibrou novamente, desta vez com uma série de mensagens que a fizeram mudar de cor. Clara, tomada pela curiosidade e desespero, pegou o celular sem pensar duas vezes. Era uma troca rápida de textos entre Ana e um número desconhecido. Palavras como desaparecimento e seguindo os passos de Clara saltaram para seus olhos. O coração dela disparou e a adrenalina inundou seu corpo. Mãe, o que está acontecendo? O que são essas mensagens? O tom de sua voz se tornava cada vez mais urgente, confundido entre a descoberta e o pânico. Ana avançou tentando recuperar o celular, mas Clara se afastou. Uma expressão de desespero tomou conta da mãe. Espera, Clara, você não entende. Eles estão atrás de nós. O que fizemos pode acabar com tudo. O baronete riu, interrompendo o momento de tensão. Ah, mas não seja ingênua, Clara. A verdade é uma caçada, uma que você não conseguirá vencer. E quando ele disse isso, Clara notou o movimento por trás dele. A porta se abriu com um estalo barulhento. Do lado de fora, 4 homens entraram, todos com a postura de quem estava ali para resolver algo de forma definitiva. A atmosfera mudou, cheia de ameaças disfarçadas. Clara sentiu o sangue gelar ao ver as expressões determinadas nos rostos deles. É hora de finalizar isso, baronete. Um deles falou, a voz grave. Você sabe demais. Clara olhou para o baronete,
Então, para sua mãe, tudo começou a fazer sentido de formas que ela nunca poderia imaginar. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? O que Ana havia se envolvido? Um frio percorreu suas costas enquanto a verdade se desdobrava diante dela como um filme de terror. E nessa confusão, a única certeza que Clara tinha é que tudo estava prestes a mudar de uma forma irreversível. Mãe, quem são eles? Clara sussurrou, seu coração despedaçando a esperança de encontrar respostas. O que mais estava escondido sob a superfície dessa vida que julgava conhecer? A tensão atingia seu ápice, cada segundo pesando mais do que o anterior. O que realmente estava em jogo? Quais segredos devastadores estavam prestes a emergir? Clara estava prestes a descobrir. E o que quer que fosse, não haveria como voltar atrás. O tom da escrita deve ser simples, direto e emocional, como se a história estivesse sendo contada por um amigo em uma conversa informal. Use palavras fáceis, frases curtas e um ritmo leve, quase como fala. Evite palavras difíceis, estruturas complicadas ou linguagem literária. A narrativa deve prender a atenção com imagens claras, sentimentos universais e uma linguagem acessível. Nada de finais fechados. Termine o capítulo com um mistério ou dúvida, deixando o leitor curioso para saber o que vem a seguir. O tom da escrita deve ser simples, direto e emocional, como se a história estivesse sendo contada por um amigo em uma conversa informal. Use palavras fáceis, frases curtas e um ritmo leve, quase como fala. Evite palavras difíceis, estruturas complicadas ou linguagem literária. A narrativa deve prender a atenção com imagens claras, sentimentos universais e uma linguagem acessível. Nada de finais fechados. Termine o capítulo com um mistério ou dúvida, deixando o leitor curioso para saber o que vem a seguir. Clara sentiu o coração disparar enquanto observava os 4 homens adentrando o ambiente. O que estava acontecendo? A tensão era palpável. O olhar ameaçador do baronete apenas tornava tudo mais confuso. Ana estava entre ela e o homem, mas a situação parecia desmoronar a cada segundo. O que vocês estão fazendo aqui? Ana perguntou, a voz trêmula e quase desesperada. Clara notou que a mãe tentava manter a firmeza, mas o pânico era evidente em seus olhos. Precisamos falar, disse um dos homens de forma autoritária. E é melhor que você esteja disposta a ouvir a verdade, Ana. Clara se virou para a mãe, buscando uma explicação, mas o que encontrou foi um olhar vazio. Ela se perguntava o que aqueles homens sabiam. O que realmente estava em jogo? Deixem minha mãe em paz, Clara gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. O que vocês querem? O baronete aproveitou a distração. Calma, Clara. É bom que você esteja aqui. Você vai entender tudo em breve. Ele se inclinou, seu sorriso cada vez mais perturbador. E então a revelação veio como um soco no estômago. Um dos homens, de cabelo grisalho e olhar penetrante, se adiantou e, em um movimento brusco, puxou um envelope do bolso e o jogou na mesa. A única maneira de resolver isso é com a verdade. Clara se aproximou, o coração na boca. O que estava dentro? O homem cinquentão respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um golpe mortal. Se você não souber agora, pode ser tarde demais. Ana se despediu da manhã pacata em sua expressão. Você não deve abrir isso, Clara. Não agora. Mas a curiosidade falou mais alto. Clara agarrou o envelope e, com as mãos trêmulas, começou a abrir. Cada rasgar de papel parecia ecoar no silêncio tenso da sala. Ao abrir, uma foto deslizou para fora. O que ela viu a fez parar. Seu pai, ainda jovem, sorria.
Ao lado dele estava outra mulher. A imagem era nítida. Mas era a mulher fazendo o gesto de chocalho que a deixou paralisada. Quem é essa? Clara soltou, quase sem ar. Ela é... As palavras ficaram presas em sua garganta. O baronete se aproximou, como se estivesse esperando por esse momento. A amante do seu pai. E o que você não sabe é que sua mãe estava ciente disso tudo. A casa girou ao redor de Clara. Um turbilhão de emoções a envolvia. A raiva, a traição, o medo. Mãe, isso é verdade? Você sabia disso e não disse nada? Clara, não é tão simples. Ana começou, mas a voz falhou. A expressão dela era de pânico. E quando a tensão estava no máximo, o celular de Ana vibrou novamente. Antes que ela pudesse pegar, um dos homens tomou a dianteira e atendeu com um olhar sério. Sim, estamos prontos. Vamos pegar o que é nosso. O que isso significava? Clara sentiu um frio na espinha. O que mais sua mãe não estava contando? A cena se densificou em um misto de revelações. É hora de decidir, Clara. Você está com sua mãe ou com a verdade? O homem olhou nos olhos dela e Clara percebeu que havia mais do que um segredo em jogo. O que mais estava escondido? Para onde essa mulher na foto levaria a história? Clara se viu em uma encruzilhada perigosa. Mais uma vez a vida de seu pai poderia ser o preço nesse jogo. O que fazer? Com um futuro incerto e a verdade gritando para ser descoberta, o que Clara realmente queria saber era quem era ela e o que havia se perdido na linha do tempo de sua família. Clara sentiu o coração disparar enquanto observava os 4 homens adentrando o ambiente. O que estava acontecendo? A tensão era palpável. O olhar ameaçador do baronete apenas tornava tudo mais confuso. Ana estava entre ela e o homem, mas a situação parecia desmoronar a cada segundo. O que vocês estão fazendo aqui? Ana perguntou, a voz trêmula e quase desesperada. Clara notou que a mãe estava tentando manter a firmeza, mas o pânico era evidente em seus olhos. Precisamos falar, disse um dos homens de forma autoritária. E é melhor que você esteja disposta a ouvir a verdade, Ana. Clara se virou para a mãe, buscando uma explicação, mas o que encontrou foi um olhar vazio. Ela se perguntava o que aqueles homens sabiam. O que realmente estava em jogo. Deixem minha mãe em paz, Clara gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. O que vocês querem? O baronete aproveitou a distração. Calma, Clara, é bom que você esteja aqui. Você vai entender tudo em breve. Ele se inclinou, seu sorriso cada vez mais perturbador. E então a revelação veio como um soco no estômago. Um dos homens, de cabelo grisalho e olhar penetrante, se adiantou e, em um movimento brusco, puxou um envelope do bolso e o jogou na mesa. A única maneira de resolver isso é com a verdade. Clara se aproximou, o coração na boca. O que estava dentro? O homem cinquentão respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um golpe mortal. Se você não souber agora, pode ser tarde demais. Ana se despediu da manhã pacata em sua expressão. Você não deve abrir isso, Clara. Não agora. Mas a curiosidade falou mais alto. Clara agarrou o envelope e, com as mãos trêmulas, começou a abrir. Cada rasgar de papel parecia ecoar no silêncio tenso da sala. Ao abrir, uma foto deslizou para fora. O que ela viu a fez parar. Seu pai, ainda jovem, sorria. Ao lado dele estava outra mulher. A imagem era nítida, mas era a mulher fazendo um gesto que a deixou paralisada. Quem é essa? Clara soltou, quase sem ar. Ela é... As palavras ficaram presas em sua garganta. O baronete se aproximou como se estivesse esperando por esse momento. A amante do seu pai. E o que você não sabe é que sua mãe estava ciente disso tudo. A casa girou ao redor de Clara. Um turbilhão de emoções a envolvia. A raiva, a traição, o medo.
Mãe, isso é verdade? Você sabia disso e não disse nada? Clara, não é tão simples. Ana começou, mas a voz falhou. A expressão dela era de pânico, e quando a tensão estava no máximo, o celular de Ana vibrou novamente. Antes que ela pudesse pegar, um dos homens tomou a dianteira e atendeu com um olhar sério. Sim, estamos prontos. Vamos pegar o que é nosso. O que isso significava? Clara sentiu um frio na espinha. O que mais sua mãe não estava contando? A cena se densificou em um misto de revelações. É hora de decidir, Clara. Você está com sua mãe ou com a verdade? O homem olhou nos olhos dela, e Clara percebeu que havia mais do que um segredo em jogo. Nesse instante, os sons da rua pareciam se esvair. Tudo ao redor dela se apagou. O único foco era aquela frase. O que isso significava? Para onde aquela conversa a levaria? De repente, um barulho alto cortou o ar, como um estampido surdo. Um grito estridente ecoou lá fora. Clara, ainda sob a influência daquela enxurrada de sensações, virou-se na direção da janela. O que ela viu a deixou paralisada. Uma multidão se aglomerava, gritando e apontando para um carro que estava em chamas, iluminando a cena com um clarão quente. Meu Deus! Clara murmurou. O que está acontecendo? Os homens trocaram olhares nervosos. O baronete estava pálido. Não pode ser. Isso não estava no plano. Acho que não. Temos que ir, um dos homens exclamou, puxando a blusa de Ana. A pressa deles fez com que o ambiente entrasse em alvoroço. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, Clara percebeu algo ainda mais perturbador. Entre a confusão, um rosto familiar apareceu na multidão. Era Júlia, sua melhor amiga, correndo em direção à casa, com lágrimas nos olhos. Clara! Clara! Ela gritava. Antes de ser interrompida por um ruído ensurdecedor, o carro em chamas explodiu em uma bola de fogo, fazendo todos se jogarem ao chão. Clara também se abaixou, a cena ao redor se transformando em um pesadelo. Júlia! Sua voz se elevou, mas a amiga parecia estar em pânico. O que ela sabia? Com a explosão, o baronete e os homens se afastaram, tentando se proteger. Corre para casa! Agora! Um deles gritou. Mas Clara não conseguia se mover, estava paralisada pela cena diante dela. E então, enquanto tentava processar tudo, uma nova mensagem piscou no celular de Ana. Era um número desconhecido, mas as palavras a fizeram tremer. Estamos chegando, não deixe ninguém saber a verdade. O que estava acontecendo? Quem estava chegando? Clara sentiu que o chão desabava sob seus pés. A explosão, a amiga em perigo, as verdades não reveladas. Desesperada, Clara se virou para a mãe. O que você esconde, mãe? Os segredos estavam vindo à tona e a verdade, agora, mais obscura do que nunca, a levaria a um caminho sem volta. O que mais estava em jogo? A vida de seu pai? A de Júlia? E afinal, qual era a verdadeira natureza da ameaça diante dela? Com a adrenalina pulsando e o futuro incerto, Clara sabia que nada seria como antes. A partir daquele momento, cada escolha poderia definir o desfecho da sua história. E mais uma vez, o que estava em jogo era maior do que tudo que ela já havia imaginado. Clara sentiu o coração disparar enquanto observava os 4 homens entrando no ambiente. O que estava acontecendo? A tensão era palpável. O olhar ameaçador do baronete tornava tudo mais confuso. Ana estava entre ela e o homem, mas a situação parecia desmoronar a cada segundo. O que vocês estão fazendo? Aqui? Ana perguntou, sua voz trêmula e quase desesperada. Clara notou que a mãe parecia estar tentando manter a firmeza, mas o pânico era evidente em seus olhos. Precisamos falar, disse um dos homens, com um tom autoritário. E é melhor que você esteja disposta a ouvir a verdade, Ana. Clara se virou para a mãe.
procurando uma explicação. Mas o que encontrou foi um olhar vazio. O que aqueles homens sabiam? O que estava realmente em jogo? Deixem minha mãe em paz, Clara gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. O que vocês querem? O baronete aproveitou a distração. Calma, Clara. É bom que você esteja aqui. Você vai entender tudo em breve. Ele se inclinou, seu sorriso cada vez mais disturbador. Então, a revelação veio como um soco no estômago. Um dos homens, de cabelo grisalho e olhar penetrante, se adiantou e, em um movimento brusco, puxou um envelope do bolso e o jogou na mesa. A única maneira de resolver isso é com a verdade. Clara se aproximou, o coração na boca. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um golpe mortal. Se você não souber agora, pode ser tarde demais. Ana parecia descompassada. Clara, você não deve abrir isso. Não agora! Mas a curiosidade falou mais alto. Clara agarrou o envelope, as mãos trêmulas enquanto começava a abrir. Ao fazer isso, uma foto deslizou para fora. O que viu a paralisou. Seu pai, ainda jovem, sorria. Ao lado dele, outra mulher. A imagem era nítida, mas o gesto dela a deixou confusa. Quem é essa? Clara soltou, quase sem ar. Ela é? O baronete se aproximou, como se estivesse esperando esse momento. A amante do seu pai. E o que você não sabe é que sua mãe sabia de tudo. A casa girou ao redor de Clara. Um turbilhão de emoções a envolvia. Raiva, traição, medo. Mãe, isso é verdade? Você sabia disso e não disse nada? Clara, não é tão simples. Ana começou, mas a voz da mãe falhou. A expressão dela estava pálida, carregada de pânico. Justamente quando a tensão estava no ápice, o celular de Ana vibrou novamente. Antes que ela pudesse atender, um dos homens havia tomado a dianteira e atendeu, com um olhar sério. Sim, estamos prontos. Vamos pegar o que é nosso. O que isso significava? Clara sentiu um frio na espinha. O que mais sua mãe não estava contando? Uma sensação estranha começou a surgir, como se um novo perigo estivesse se aproximando. É hora de decidir, Clara. Você está com sua mãe ou com a verdade? O homem olhou profundamente nos olhos dela, e Clara percebeu que havia mais do que um segredo em jogo. Nesse instante, os sons da rua se apagaram. Tudo ao redor dela parecia desvanecer. O único foco era aquela pergunta. O que isso significava? Para onde aquela conversa levaria? De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como se o mundo estivesse explodindo. Todo o ambiente tremeu e, em seguida, um grito agudo ecoou lá fora. Clara, ainda sob a influência da adrenalina, virou-se na direção da janela. O que viu a deixou paralisada. Uma multidão se aglomerava, gritando e apontando para um carro que estava em chamas, iluminando a cena de forma assustadora. Meu Deus, Clara murmurou. O que está acontecendo? Os homens se tornaram nervosos. O baronete estava pálido. Isso não pode ser. Isso não estava no plano. Precisamos ir, um dos homens exclamou, puxando Ana para longe. A pressa deles fez o ambiente entrar em alvoroço. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, Clara notou algo mais perturbador. Do meio da confusão, um rosto familiar apareceu na multidão. Era Júlia, sua melhor amiga, correndo em direção à casa, com lágrimas nos olhos. Clara, Clara! Ela gritava. Sua voz desesperada, mas foi interrompida por um rugido ensurdecedor. O carro em chamas explodiu em uma bola de fogo, fazendo todos se jogarem ao chão. Clara se abaixou, o coração disparando, a cena se transformando em um pesadelo. Júlia! Ela conseguiu gritar, mas a amiga parecia estar em pânico, as chamas refletindo no rosto dela. Neste momento de caos, uma nova mensagem apareceu no celular de Ana. Era um número desconhecido, mas as palavras a fizeram tremer por dentro. Estamos chegando. Não deixe ninguém saber a verdade.
O que estava acontecendo? Clara sentiu que o chão desabava sob seus pés. A explosão, a amiga em perigo, as verdades não reveladas. Desesperada, ela se virou para a mãe. O que você esconde, mãe? E então, antes que ela pudesse escutar a resposta, outro homem da multidão ergueu uma arma. O tempo pareceu parar enquanto o mundo se tornava um borrão. Clara estava prestes a gritar, mas tudo o que saiu foi um sussurro. Mãe! O estalo do disparo ecoou. A cena se congelou em um silêncio sepulcral, e Clara teve certeza de que tudo mudaria ali. O que mais estava escondido? Para onde isso a levaria? Os segredos estavam prestes a explodir, e ela sentia que a verdade agora seria desenterrada. Mas a que custo? Clara sentiu seu coração disparar enquanto observava os 4 homens entrando no ambiente. O que estava acontecendo? A tensão era palpável. O olhar ameaçador do baronete tornava tudo ainda mais confuso. Ana estava entre ela e o homem, mas a situação parecia desmoronar a cada segundo. O que vocês estão fazendo aqui? Ana perguntou, a voz trêmula e cheia de medo. Clara percebeu que a mãe tentava ser firme, mas o pânico estava estampado em seu rosto. Precisamos falar, disse um dos homens com um tom autoritário. E é melhor que você esteja disposta a ouvir a verdade, Ana. Clara virou-se para a mãe, buscando uma explicação, mas encontrou apenas um olhar vazio. O que aqueles homens sabiam? O que estava realmente em jogo? Deixem minha mãe em paz, Clara gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. O que vocês querem? O baronete aproveitou a distração. Calma, Clara. É bom que você esteja aqui. Você vai entender tudo em breve. Ele se inclinou, seu sorriso cada vez mais perturbador. Então, a revelação veio como um soco no estômago. Um dos homens, de cabelo grisalho e olhar penetrante, se adiantou e, em um movimento brusco, puxou um envelope do bolso e o jogou na mesa. A única maneira de resolver isso é com a verdade. Clara se aproximou, o coração na boca. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um golpe mortal. Se você não souber agora, pode ser tarde demais. Ana parecia descompassada. Clara, você não deve abrir isso. Não agora. Mas a curiosidade falou mais. Alto. Clara agarrou o envelope e, com as mãos trêmulas, começou a abrir. Ao fazer isso, uma foto deslizou para fora, paralisando-a. Seu pai, ainda jovem, sorria. Ao lado dele, outra mulher. A imagem era nítida, mas o gesto dela deixou confusa. Quem é essa? Clara soltou, quase sem ar. Ela é... O baronete se aproximou, como se estivesse esperando esse momento. A amante do seu pai. E o que você não sabe é que sua mãe sabia de tudo. A casa girou ao redor de Clara. Um turbilhão de emoções a envolvia. Raiva, traição, medo. Mãe, isso é verdade? Você sabia disso e não disse nada? Clara, não é tão simples. Ana começou, mas a voz da mãe falhou. O pânico era palpável em seu rosto. Justamente quando a tensão estava no ápice, o celular de Ana vibrou novamente. Antes que ela pudesse atender, um dos homens tomou a dianteira e atendeu, com um olhar sério. Sim, estamos prontos. Vamos pegar o que é nosso. O que isso significava? O frio na espinha de Clara se intensificou. O que mais sua mãe não estava contando? Uma sensação estranha começou a surgir, como se um novo perigo estivesse se aproximando. É hora de decidir, Clara. Você está com sua mãe ou com a verdade? O homem olhou profundamente nos olhos dela, e Clara percebeu que havia mais do que um segredo em jogo. Nesse momento, o som da rua se apagou. Tudo ao redor dela parecia desvanecer. O único foco era aquela pergunta. O que isso significava? Para onde aquela conversa levaria? De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como se o mundo estivesse explodindo.
O chão tremeu e um grito agudo ecoou lá fora. Clara virou-se na direção da janela. O que viu a deixou paralisada. Uma multidão se aglomerava, gritando e apontando para um carro que estava em chamas, iluminando a cena de forma assustadora. Meu Deus, Clara murmurou. O que está acontecendo? Os homens trocaram olhares nervosos. O baronete estava pálido. Isso não pode ser verdade. Isso não estava no plano. Precisamos sair daqui, um dos homens exclamou, puxando Ana. O ambiente entrou em alvoroço. Mas antes que pudessem decidir algo, Clara viu outra coisa. Do meio da confusão, um rosto familiar despontou. Sua melhor amiga, Júlia, correndo em direção à casa, com lágrimas nos olhos. Clara! Clara! Ela gritava desesperada, mas a cena foi interrompida por um rugido ensurdecedor. O carro em chamas explodiu em uma bola de fogo, fazendo todos se jogar ao chão. Clara se abaixou, o coração disparando, enquanto a cena se tornava um verdadeiro pesadelo. Júlia! Ela conseguiu gritar, mas a amiga parecia em pânico, as chamas refletindo em seu rosto. Uma nova mensagem apareceu no celular de Ana. Era um número desconhecido, mas as palavras a fizeram tremer. Estamos chegando. Não deixe ninguém saber a verdade. O que estava acontecendo? O chão parecia desmoronar sob os pés de Clara. A explosão, a amiga em perigo, as verdades ocultas. Desesperada, ela se virou para a mãe. O que você esconde, mãe? E antes que pudesse escutar a resposta, o homem que estava com a arma fez um gesto rápido, mirando em Júlia. Clara sentiu seu coração parar. Não! Um grito saiu de seus lábios, mas a bala disparou. O que se seguiu foi um silêncio perfeito, quase surreal. Clara estava em choque, sua mente não acreditando no que via. Em um instante, Júlia caiu, seu corpo atingido. A multidão ao redor gritou em pânico. O mundo parecia girar mais uma vez. Clara não sabia o que fazer. Tudo ficava turvo. O baronete, com um sorriso cruel, observava a cena como se fosse uma obra de arte. A verdade pode ser mortal, não pode? Ana, agora pálida e desesperada, se virou para Clara, o rosto desfeito. Clara sentiu um nó na garganta. Como você pode deixar isso acontecer? Mas naquele instante, algo mudou. O corpo de Júlia começou a se convulsionar e, outro tiro. Não era da arma do homem. Era um eco distante. Mas Clara percebeu que era o som de outra arma. Alguém estava atirando contra eles. As pessoas começaram a correr e, no meio da confusão, o olhar de Clara se encontrou com o de um homem no fundo da multidão, vestindo um capuz. Ele acenou para ela, e uma sensação estranha a invadiu. Quem era ele? O que ele queria? As coisas não faziam sentido. O que estava acontecendo? O que havia dentro daquela confusão? E mais importante, quem poderia ser confiável em meio a tudo isso? Clara sentiu que estava prestes a descobrir algo mais profundo e mais assustador do que poderia imaginar. E enquanto a multidão se dispersava, a única coisa que ela sabia com certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara sentiu seu coração disparar, enquanto observava os 4 homens entrando no ambiente. O que estava acontecendo? A tensão era palpável. O olhar ameaçador do baronet tornava tudo ainda mais confuso. Ana estava entre ela e o homem, mas a situação parecia desmoronar a cada segundo. O que vocês estão fazendo aqui? Ana perguntou, a voz trêmula e cheia de medo. Clara percebeu que a mãe tentava ser firme, mas o pânico estava estampado em seu rosto. Precisamos falar, disse um dos homens, com um tom autoritário. E é melhor que você esteja disposta a ouvir a verdade, Ana. Clara virou-se para a mãe, buscando uma explicação, mas encontrou apenas um olhar vazio. O que aqueles homens sabiam? O que estava realmente em jogo? Deixem minha mãe em paz! Clara gritou, adrenalina pulsando em suas veias. O que vocês querem?
O baronê aproveitou a distração. Calma, Clara. É bom que você esteja aqui. Você vai entender tudo em breve. Ele se inclinou, seu sorriso cada vez mais perturbador. Então a revelação veio como um soco no estômago. Um dos homens, de cabelo grisalho e olhar penetrante, se adiantou e, em um movimento brusco, puxou um envelope do bolso e o jogou na mesa. A única maneira de resolver isso é com a verdade. Clara se aproximou, o coração na boca. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um golpe mortal. Se você não souber agora, pode ser tarde demais. Ana parecia descompassada. Clara, você não deve abrir isso. Não agora. Mas a curiosidade falou mais alto. Clara agarrou o envelope e, com as mãos trêmulas, começou a abrir. Ao fazer isso, uma foto deslizou para fora, paralisando-a. Seu pai, ainda jovem, sorria. Ao lado dele, outra mulher. A imagem era nítida, mas o gesto dela a deixou confusa. Quem é essa? Clara soltou, quase sem ar. Ela é... O baronete se aproximou, como se estivesse esperando esse momento. A amante do seu pai. E o que você não sabe é que sua mãe sabia de tudo. A casa girou ao redor de Clara. Um turbilhão de emoções a envolvia. Raiva, traição, medo. Mãe, isso é verdade? Você sabia disso e não disse nada? Clara, não é tão simples. Ana começou, mas a voz da mãe falhou. O pânico era palpável em seu rosto. Justamente quando a tensão estava no ápice, o celular de Ana vibrou novamente. Antes que ela pudesse atender, um dos homens tomou a dianteira e atendeu, com um olhar sério. Sim, estamos prontos. Vamos pegar o que é nosso. O que isso significava? O frio na espinha de Clara se intensificou. Oh, que mais sua mãe não estava contando? Uma sensação estranha começou a surgir, como se um novo perigo estivesse se aproximando. É hora de decidir, Clara. Você está com sua mãe ou com a verdade? O homem olhou profundamente nos olhos dela, e Clara percebeu que havia mais do que um segredo em jogo. Nesse momento, o som da rua se apagou. Tudo ao redor dela parecia desvanecer. O único foco era aquela pergunta. O que isso significava? Para onde aquela conversa a levaria? De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como se o mundo estivesse explodindo. O chão tremeu e um grito agudo ecoou lá fora. Clara virou-se na direção da janela. O que viu a deixou paralisada. Uma multidão se aglomerava, gritando e apontando para um carro que estava em chamas, iluminando a cena de forma assustadora. Meu Deus! Clara murmurou. O que está acontecendo? Os homens trocaram olhares nervosos. O baronete estava pálido. Isso não pode ser verdade. Isso não estava no plano. Precisamos sair daqui, um dos homens exclamou, puxando Ana. O ambiente entrou em alvoroço. Mas antes que pudessem decidir algo, Clara viu outra coisa. Do meio da confusão, um rosto familiar despontou. Sua melhor amiga, Júlia, correndo em direção à casa, com lágrimas nos olhos. Clara! Clara! Ela gritava, desesperada, mas a cena foi interrompida por um rugido ensurdecedor. O carro em chamas explodiu em uma bola de fogo, fazendo todos se jogar ao chão. Clara se abaixou, o coração disparando, enquanto a cena se tornava um verdadeiro pesadelo. Júlia! Ela conseguiu gritar, mas a amiga parecia em pânico, as chamas refletindo em seu rosto. Uma nova mensagem apareceu no celular de Ana. Era um número desconhecido, mas as palavras a fizeram tremer. Estamos chegando. Não deixe ninguém saber a verdade. O que estava acontecendo? O chão parecia desmoronar sob os pés de Clara. A explosão, a amiga em perigo, as verdades ocultas. Desesperada, ela se virou para a mãe. O que você esconde, mãe? E antes que pudesse escutar a resposta, o homem que estava com a arma fez um gesto rápido, mirando em Júlia. Clara sentiu seu coração parar. Não!
Um grito saiu de seus lábios, mas a bala disparou. O que se seguiu foi um silêncio perfeito, quase surreal. Clara estava em choque, sua mente não acreditando no que via. Em um instante, Júlia caiu, seu corpo atingido. A multidão ao redor gritou em pânico. O mundo parecia girar mais uma vez. Clara não sabia o que fazer. Tudo ficava turvo. O baronete, com um sorriso cruel, observava a cena como se fosse uma obra de arte. A verdade pode ser mortal, não pode? Ana, agora pálida e desesperada, se virou para Clara, o rosto desfeito. Clara sentiu um nó na garganta. Como você pode deixar isso acontecer? Mas naquele instante, algo mudou. O corpo de Júlia começou a se convulsionar. E outro tiro. Não era da arma do homem. Era um eco distante. Mas Clara percebeu que era o som de outra arma. Alguém estava atirando contra eles. As pessoas começaram a correr. E no meio da confusão, o olhar de Clara se encontrou com o de um homem no fundo da multidão, vestindo um capuz. Ele acenou para ela, e uma sensação estranha invadiu. Quem era ele? O que ele queria? As coisas não faziam sentido. O que estava acontecendo? O que havia dentro daquela confusão? E mais importante, quem poderia ser confiável em meio a tudo isso? Clara sentiu que estava prestes a descobrir algo mais profundo e mais assustador do que poderia imaginar. E enquanto a multidão se dispersava, a única coisa que ela sabia com certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. E então, como se o caos não fosse suficiente, a sirene de uma viatura soou ao fundo. Era a polícia, mas Clara não se sentiu aliviada. O homem de capuz surgiu em sua visão mais uma vez, e ele apontou furtivamente para Ana, como se estivesse prestes a revelar um segredo. A verdade está nas mãos dela, gritou ele, antes de desaparecer na multidão. Clara teve um frio na espinha. O que isso significava? A verdade estava com sua mãe? Ana, agora paralisada de medo, olhou para Clara com desespero nos olhos. Clara, não! O que ele sabe não pode sair. Não agora! As palavras da mãe soaram como uma sentença. Clara estava no meio de uma tempestade e, sem perceber, havia cruzado uma linha sem retorno. Agora, mais do que tudo, ela sabia que a batalha pela verdade havia começado e que o que quer que estivesse à frente seria mais sombrio e mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. É hora de descobrir o que realmente estava em jogo. Naquela manhã ensolarada, tudo parecia calmo, mas dentro de cada um dos personagens pulsava uma ansiedade sufocante. O ar quente de verão pairava, e a expectativa na cidade estava palpável. Após semanas de confrontos e segredos revelados, finalmente os laços que uniam os protagonistas estavam à beira de um colapso. Renata olhou para seus amigos, seus rostos refletindo medo e uma determinação resplandecente. Temos que encarar isso de frente, disse, a voz trêmula, mas firme. O grupo se reuniu, unidos por um propósito comum, determinado a enfrentar o passado que os assombrava. Os ecos de risadas e memórias dolorosas encheram o ar, enquanto relembravam os bons momentos. Era hora de fechar a ferida que sangrava há tanto tempo. Chegou o momento da verdade. No pequeno campo da cidade, todos se reuniram. A praça estava lotada. O murmúrio da multidão era uma melodia tensa, cheia de emoção. Eles precisam saber a verdade. Precisamos da verdade. Alguém gritou e a multidão estremeceu. Era hora de expor os segredos obscuros que tinham mantido escondidos. E assim, um a um, eles se levantaram, contando suas histórias, seus medos, suas alegrias. Carlos, com as mãos trêmulas, tomou o microfone. Fomos enganados. Por muito tempo tivemos medo. Mas agora é diferente. As palavras ecoaram pelas paredes de tijolos,
e todos ouviam embasbacados. Renata sentiu um nó na garganta. Ela precisava de coragem. Era sua vez de falar. Eu perdi uma parte de mim ao longo do caminho. Ela começou, a voz quebrando. Mas sei que juntos somos mais fortes. Os olhos fixos na multidão. O impacto de suas palavras se espalhou como fogo em palha seca. Olhares se encontraram. Havia compaixão, dor e uma descoberta coletiva. De repente, a atmosfera mudou. Uma estrondosa explosão interrompeu a fala, e todos olharam apreensivos. Um grupo de pessoas revoltadas, inconformadas com a verdade, invadiu a praça. Os ânimos se exacerbaram. O medo tomou conta. Renata sentiu seu coração bater mais rápido, um aperto no peito. O confronto parecia inevitável. Mas na fração de um segundo, a esperança emergiu das cinzas. Do outro lado da praça, um coração corajoso ergueu-se. Um manifestante, um amigo. Não deixem que o medo nos divida de novo. Estamos juntos nisso. E ecoou, até que a multidão, unida, começou a cantar uma antiga canção de liberdade. Era uma mistura de emoções. Lágrimas escorriam e sorrisos se formavam. Uma onda de apoio tomou conta de todos. A batalha não era apenas sobre eles, era sobre todos. Enquanto a música enchia o ar, Renata vislumbrou naquele instante um futuro diferente, onde a dor poderia dar lugar à paz e à unidade. E então, em meio ao caos, a luz começava a brilhar em seus corações. Entretanto, não havia muito tempo a perder. O eco das vozes unidas ressoou, deixando uma pergunta no ar. Estarão todos prontos para aceitar o novo? Será que a verdade realmente libertaria a todos? Enquanto a música se assentava, as respostas pairavam na brisa. E agora, meu amigo, é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal. A hora é agora.